Olá! Hoje vamos conversar um pouquinho então sobre uma doença que para mim é muito especial e que tem uma empatia muito grande pelas pessoas que apresentam essa doença, talvez porque sejam pessoas próximas e muito queridas, e é o vitiligo. Primeiramente, eu vou lembrar alguma coisa do que a gente falou no vídeo passado, onde usem aquilo que faz sentido para vocês, porque realmente para algumas pessoas vai fazer mais sentido, para outras talvez não, nesse momento. Talvez no futuro, a pessoa lembrando de alguma situação vivida, coisa assim, até possa fazer mais sentido. Então, quando a gente começar agora a falar das doenças, uma de cada vez, eu acho que é interessante a gente sempre olhar primeiramente qual o órgão afetado por essa doença, qual a função desse órgão no todo do nosso organismo, porque cada órgão vem ajudar de uma maneira para que essa estrutura toda funcione perfeitamente. Pensando também lá nas leis, né, da leitura, a gente pensa assim: essa doença está em fase ativa ou em fase de resolução? Na fase ativa, na simpaticotonia, ou na fase de resolução, na vagotonia? Isso é importante também para depois a gente entender o funcionamento das doenças. Em que parte, falando assim na parte embriológica, né, digamos lá na formação do nosso corpo, na barriga da mãe, onde o corpo foi formado em camadas, as camadas endodérmicas, que são dos órgãos mais internos, a camada mesodérmica, que está mais relacionado com a parte musculoesquelética, e a camada ectodérmica, que é essa que recobre todo o resto. Então, sempre que a gente falar de uma doença, a gente vai pensar nisso tudo. Pensar no órgão, no sentido do órgão, na função do órgão, onde ele se originou, para que ele serve, em que fase da doença a gente se encontra, em que fase, é a fase ativa ou a fase de cura. Então, falando do vitiligo hoje, né? Vou falar um pouco a parte médica também, que é importante, né? Então, o que acontece no vitiligo? O vitiligo é uma doença que acomete a pele, é uma doença comum, mais ou menos 1% da população apresenta essa doença. Dentro da medicina ainda é uma doença que é uma incógnita muitas vezes das causas exatas da doença. A gente sabe que tem, são doenças autoimunes, né? Onde o nosso próprio organismo vai atacar a nossa pele, fazendo com que ela pare de produzir essa cor, né? Então é como se as células, que são os melanócitos, que são os produtores da melanina, ficassem de mãos ao alto enquanto são atacadas e esquecessem do seu trabalho, que é produzir a cor da pele. Dentro dos tratamentos disponíveis existem vários, no sentido assim de medicamentos, né? E como eu falei para vocês no início, é uma doença que para mim sempre chamou muita atenção desde a época da residência. Sempre tive um carinho muito grande pelos pacientes que apresentavam ela e busquei até através de tratamentos cirúrgicos resolver alguns casos. Em algumas teve sucesso muitas vezes, mas mesmo assim eu busquei sempre tentar entender a causa disso, né, e o porquê que a pessoa apresentava essa doença. E em função disso a gente foi buscar toda essa outra explicação. Então, dentro da leitura biológica, como a nossa pele faz parte do ectoderma, que é a camada mais externa, e essa camada mais externa, a princípio, teria duas funções principais. Uma seria a proteção do nosso corpo, né, que é feita pela camada da derme, que é a camada da pele intermediária, e a pele mais externa, que é a ectoderme, a epiderme, desculpa, teria a função de contatos. Como a gente falou no outro vídeo sobre a pele, é o toque, é o contato com as pessoas, com as situações, com os lugares. Então, sempre que a gente pensar no vitiligo, imagine que existe uma falta de proteção relacionada a uma falta de um contato, né? Então, o contato que foi retirado de perto da gente, é como se tivesse arrancado alguém ou alguma coisa de nós. E aí, nesse arrancamento, vai até a nossa cor junto, né? Então essa seria a visão mais emocional do problema, né?
Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa começa a aparecer a mancha branca. Aí eu pergunto, aconteceu alguma separação, aconteceu alguma coisa muito brutal nesse sentido? E às vezes a pessoa me refere, não aconteceu nada, tá tudo bem, né? E aí por que então que está acontecendo aquilo? Então também já foi comentado em outros vídeos que às vezes as doenças são ativadas por processos, por situações semelhantes a traumas que a gente viveu na infância. Então, se às vezes a gente não acha no dia de hoje a causa para essa doença, talvez a gente tenha que parar um pouco, refletir, pensar o que pode ter acontecido lá atrás, né? Então, às vezes, ainda na barriga da mãe, ou daqui a pouco logo na infância precoce. E aí, às vezes, aquela situação que foi vivida lá atrás pode ter coisas que hoje sejam semelhantes e ativem a lembrança daquela doença, e muitas vezes o nosso corpo nesse momento inicial não desenvolve nada, mas quando é ativado por alguma coisa semelhante àquilo que a gente viveu, aí a doença vai se manifestar no nosso corpo. Então, por mais que não faça sentido no hoje a gente perguntar se houve uma separação ou não, que já aconteceu com muitos pacientes, de eu perguntar e aí a gente não achou nada no agora, mas achou uma situação vivida na infância, né? E normalmente o local do corpo é o local onde a gente teve o último contato com a pessoa ou onde a gente sentia essa proximidade com a pessoa, né? Então, que nem eu falei para vocês, vejam se faz sentido nas situações que vocês viveram. Eu acho que o vitiligo é uma doença que deixa a pessoa bastante abalada, no sentido que todo mundo está vendo o teu problema. Isso é uma coisa que às vezes deixa traumas assim, até pela própria doença. Então, se a gente conseguir aliviar um pouquinho essa angústia, no saber o porquê das coisas e deixar a pessoa mais tranquila que realmente tem um porquê. E dentro dessa visão também, esqueci de falar, mas a doença está em fase ativa, né? Então, nesse momento ainda não solucionou nada aqui. Então, provavelmente no momento que a pessoa fizer todo o entendimento e conseguir solucionar a parte emocional, a chance da pele melhorar, às vezes até sem tratamento, é muito grande, né? Eu já tive pacientes assim, até crianças, que eu me lembro da época que eu comecei a trabalhar, que quando começaram o tratamento psicológico, em questão de 2 meses a pele voltou totalmente ao normal. Então, é importante a gente olhar esse lado, lembrar de todas essas fases, ver o que faz sentido para você e buscar essa ajuda no sentido de tentar ter o maior sucesso possível no tratamento.